Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 22 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será o dom da hospitalidade. O texto que serve como base para o nosso estudo é Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1, que diz: Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda, e ao encontro desses homens, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe por teu servo. Traga-se um pouco de água, lavarei os pés, e repousai debaixo desta árvore um pouco. Trarei também um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. E responderam: Faze como disseste. E apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze pão assado ao borralho. Abrão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom, deu ao criado, e se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo das árvores, e eles comeram. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu quero orar junto com você, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que estaremos estudando no nosso estudo de hoje. Obrigado, Pai, por tua palavra, e sabemos que através dela o Senhor tem um recado para cada um de nós. Fale, por favor, através do teu Espírito, da mesma forma como falaste a Moisés quando escreveu o livro de Gênesis, bem como o capítulo 18, os versículos que lemos há pouco. Ajuda-nos a entender aqui algumas lições preciosas para a nossa vida e tomarmos decisões, tendo como base o que estudamos. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando você olha para esse texto, você precisa compreender alguns dos usos e costumes do tempo em que Abrão viveu aqui na nossa terra. Abrão, sendo um morador da região de Canaã, já mencionamos na lição de ontem que ele levou um tempo até conseguir fazer com que o amor de Deus que estava dentro do seu coração pudesse fluir para aqueles que estavam à sua volta. Abrão teve muita dificuldade de poder lidar com isso. Os cananeus não eram pessoas que você conseguia amar com facilidade. Indivíduos truculentos, violentos, indivíduos politeístas, com alguns usos e costumes extremamente estranhos para Abrão. Mas Abrão sabia que Deus o havia feito viver entre os cananeus com um propósito de poder influenciá-los através da palavra de Deus. É interessante um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos do livro Educação, nas páginas 132 e 133, que é um texto extremamente fantástico e que mostra aquilo que passou a ser a experiência de Abrão depois que ele se mudou para aquela região dos Carvalhais de Manre. Somente lembrando que esse capítulo, o capítulo 18, essa história, ela vai acontecer algum tempo depois que Abrão havia chegado na terra. Especificamente, talvez Abrão aqui já tivesse por volta dos seus já estivesse próximo dos 90 anos de idade. Abrão tinha por volta de 70 quando ele foi chamado por Deus. O que significa que estamos falando aí de algo em torno de 20 anos aproximadamente, nos quais ele vinha andando com Deus. No capítulo 12, vemos ele chegando na terra de Canaã e tentando se afastar dos cananeus, até o ponto de se mudar para o Egito. Quando ele retorna, tendo aprendido algumas lições preciosas de Deus, ele vai se estabelecer naquela região dos Carvalhais, de Manre, próximo de onde hoje se encontra a cidade de Hebrom. O fato é que Abrão agora, nessa mesma situação, ele passa a viver de uma forma completamente diferente. E nesse texto que eu mencionei do livro Educação, nas páginas 132 e 133, ela não te menciona qual era esse estilo de vida que Abrão passou a viver depois que ele retorna do Egito. E o texto vai dizer, sua grande casa consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais chefes de família, e não poucos recém-conversos do paganismo. Uma casa assim exigia mão firme ao leme. Nenhum método fraco e vacilante seria suficiente. E a influência de Abrão se estendeu além da sua casa.
Aonde quer que construísse sua tenda, levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando removia a tenda, o altar ficava. E mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida do seu servo Abrão, parava diante daquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. O texto aqui, Ellen White está mencionando que Abrão tomou agora uma postura depois que ele chega na região ali dos Carvalhais de Manre, ele toma uma postura completamente diferente daquela que ele havia assumido quando tinha chegado em Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele vê que os cananeus estavam na terra e ele tenta ir o mais longe possível deles até para poder proteger a sua família. Quando ele vem de Arã, a sua casa era consistia em aproximadamente 70 pessoas. 20 anos depois, são por volta de... Aliás, Ellen White menciona, sua casa consistia em mais de 1.000 pessoas. Estamos falando agora, para poder liderar um clã com mais de 1.000 pessoas, não é alguma coisa tão simples. Muitas das pessoas que agora estavam agregadas à sua casa eram cananeus que tinham se convertido à adoração, ao culto a Jeová. Como agora lidar com essas pessoas? Muitas delas ainda trazendo alguns dos usos e costumes da terra de Canaã. Abrão tinha que ter uma postura firme, mas isso não fez com que ele mudasse a sua estratégia de aproximação. Você percebe que Abrão, ele estava vivendo numa região, e quando hoje a gente vai tentar entender um pouco daquilo que era o lugar onde ele vivia, havia um caminho que passava próximo daquele acampamento de Abrão. E Abrão, ele posicionou a sua tenda de tal forma que dela ele conseguisse visualizar quem passasse por ali. E a atitude de Abrão, sempre que alguém passava, era de poder influenciar, mas você não consegue influenciar as pessoas se você não fizer uma abordagem, se você não fizer amizade com essas pessoas. Abrão não sabia quem eram essas pessoas que estavam se aproximando dele. Ele não tinha ideia de que se tratava da segunda pessoa da Trindade Divina, juntamente com 2 anjos. Ele simplesmente achou que fosse mais um grupo de cananeus que estava passando por aquela região, quem sabe seguindo para qualquer outro lugar. Abrão, ele toma uma atitude. Você percebe que Abrão, ele de forma intencional, ele percebe, essa é uma oportunidade para influenciar essas pessoas que estão passando por aqui. E ele agora vai fazer uma abordagem dessas pessoas, tentando influenciá-las para que elas pudessem se aproximar dele e ao mesmo tempo do Deus de Israel. O que nós vamos perceber aqui nesse contexto é o que vai acontecer como desdobramento dessa atitude do Abrão. O desdobramento disso, ele vai, no maior calor do dia, ele vai na direção desses viajantes, os aborda com uma grande educação, convida-os para poderem refrescar-se, ele mandaria buscar água para que eles pudessem lavar os pés, as mãos, o rosto, e ao mesmo tempo para que fizessem uma refeição com ele, embaixo de uma árvore refrescante, que estava ali perto da sua tenda. O que ele estava dizendo? Enquanto a refeição estiver sendo servida, eu tenho a oportunidade de conversar, e conversando eu posso influenciar esses indivíduos para o caminho do bem. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele havia entendido que Deus o tinha trazido para aquela região com um propósito, e o propósito de Deus era de que as pessoas pudessem ser abençoadas através do Abrão. Mas elas não poderiam ser abençoadas se ele não oferecesse a elas o que ele tinha de mais precioso. O que ele tinha de mais precioso? O conhecimento do Deus de Israel. Por isso, essa atitude que é tomada por Abrão não era uma atitude extraordinária, não. Abrão costumava fazer isso. Quando ele via pessoas que estavam passando por ali, ele buscava acolher essas pessoas para que dentro da sua hospitalidade ele tivesse a oportunidade de influenciá-las para o caminho do bem. Bom, aí você pode ter aqui uma ideia. 20 anos antes, ele estava com cerca de 70 pessoas no seu clã. 20 anos depois, são mais de 1.000 pessoas. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Elas acabaram sendo agregadas ao clã de Abrão por causa do trabalho que ele desenvolvia junto com essas pessoas, influenciando-as com a verdade da palavra de Deus. Temos muito que aprender com Abrão nesse quesito. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos desse esse mesmo tipo de postura que Abrão tinha, para que possamos influenciar aqueles com quem entrarmos em contato durante esse dia. Você não quer se unir a mim nessa prece?
Obrigado, Senhor Deus, porque através da tua palavra sabemos que o Senhor tem um propósito para nós. Quer mostrar o teu amor para aqueles com quem entrarmos em contato, através das atitudes de amor, de hospitalidade que o Senhor espera que nós vivamos. Nos ajude a aprender com Abraão através desse seu estilo de vida voltado para a missão. Queremos viver essa mesma realidade. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi enviado para o nosso canal, cada amigo que nesse momento ora comigo, que o Senhor possa ouvir essas preces e responder de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?